Muito boa tarde, meus amigos da nossa programação ao vivo do Facebook. Aqui quem está convosco é o Gerdau Maluco Beleza, para levar a vocês uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, uma mensagem a qual Deus tem falado comigo e eu nesse exato momento quero passar para vocês. Lembrando que esse mesmo vídeo, os demais que eu já fiz, você pode encontrar também no www.youtube.com/Gerdau33. Ali você vai ver vários vídeos que eu fiz, vídeos caseiros, vídeos que criei, e também alguns vídeos de outros sites e do YouTube que eu sigo. Assim também como você vai ver vários vídeos das minhas transmissões ao vivo, que também está na minha página do YouTube. Nós estamos vivendo num mundo que é um mundo que está totalmente desorganizado. As coisas ultimamente têm piorado, nunca tem melhorado. Lembrando que se você é uma pessoa que pensa que um dia as coisas vai mudar, vai melhorar, que um dia o povo, as pessoas todas serão felizes vivendo neste mundo, então você pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque não é desta forma que vai ser. Muito pelo contrário. Nós estamos numa geração totalmente corrompida, uma geração que se prostra, que se curva diante de vários deuses deste mundo, uma geração que é mais preocupado com a sua vida própria, uma geração que está mais preocupado com as coisas de si, que quando eles começam a frequentar uma igreja, eles não vão atrás do abençoador. A maioria vai atrás das bênçãos. A maioria consegue cair nas lábias de falsos profetas, falsos pastores, muitas falsas profecias está se alastrando também. Então as coisas estão piorando, não estão melhorando. E a tendência é piorar cada vez mais, meu amigo. A tendência é que as coisas piorem, porque é só você ver pelos sinais. A vinda do Senhor Jesus, ela está muito mais próxima do que eu e você estamos imaginando. A vinda do Senhor Jesus, ela tá pertinho. Na Bíblia mesmo fala, quando pergunto para ele: Senhor, mas como vamos saber que o Senhor está vindo? Haverá sinais, sinais no céu, sinais na terra. E nós temos visto muitos sinais, aliás, bastante sinais. Os sinais da terra a gente tem visto por aí: terremotos, vulcões. A terra aí volta e meia está sendo remexido. Os sinais do céu a gente vê. Ultimamente, dá até medo quando começa a chover em tempo de verão. Por quê? Porque a última vez que choveu forte aqui no tempo de verão em Campo Largo, foi uma chuva de granizo das grandes. As pessoas até falaram, parecia o fim do mundo. Então esses sinais de meteoros, esses sinais que você está vendo aí, transformação de lua, do sol, eclipse daqui, eclipse de lá, lua de sangue, sinais de satélites que possivelmente falam em discos voadores, em extraterrestre. Aí você vê que até a própria temperatura hoje está
desacordo com a natureza, está fora do normal, está fora do comum, digamos assim. Para você ter uma ideia, o calor, o verão de hoje, a quentura de hoje, o abafo que hoje acontece nos dias de hoje, você mesmo vê. Você mesmo percebe. O calor imenso que está acontecendo. Mas por quê? Porque são alguns sinais da vinda de Cristo também. Porque a natureza está totalmente descontrolada. Aí você vê tsunami. Aí você vê desastres acontecendo, desastres aéreos, acidentes. Pessoas estão morrendo a rodo, feito água. Antigamente você contava, era 3, 4, 5 pessoas por dia, uma coisa assim. Agora está morrendo milhares de pessoas por dia. Se um avião cai com 300 e poucos passageiros, possivelmente 300 e poucos passageiros vão morrer. Se alguém sobreviver, é 3, 4, 5, no mínimo, no máximo. E ainda tem que agradecer a Deus ainda por estarem vivos. Então você vê que a vinda do Senhor Jesus está próximo, meu amigo. Quem aí está me assistindo nesse momento, não acabou de ter uma notícia que um amigo seu morreu, ou um conhecido seu morreu? Se não foi este mês, foi mês passado, ou ano retrasado. Por quê? Porque a morte, ela vem repentina, e muitas dessas mortes repentinas tem pego também pessoas assim, de surpresa, do nada, assim como o Senhor Jesus vai vir. Simplesmente do nada. Vai pegar você de surpresa, vai pegar todos nós de surpresa, e ai de nós se não tiver nessa videira, ai de nós se nós não tiver uma vida com Ele, ai de nós se nós não estiver nos caminhos do Senhor, porque a tendência depois disso é o juízo de Deus. E aí o que tem me chamado a atenção com as pessoas que têm se apostatados da fé, nós estamos numa geração de muitas apostagias. Igrejas promovem teologia de prosperidade, ao invés de levar as pessoas à redenção, ao invés de levar as pessoas a ter uma vida com Deus, ao invés de levar as pessoas a viver uma vida com Deus, a se guardar, a se tornar em santo, andar em santidade, se preparar para o grande dia do juízo, que vem o juízo de Deus, para se preparar que quando Jesus voltar, Ele vai voltar para buscar a igreja dele, e a igreja dele é somente aquele que está com Ele, é somente aquele que resolveu carregar a própria cruz e seguir os passos do Senhor Jesus. A igreja dele é aquele que abandonou o pecado, que abandonou os vícios, que abandonou a bebida, as drogas, o cigarro, a maconha, que abandonou a prostituição, a mentira, a corrupção, todas as iniquidades, todas as coisas abomináveis. Essa é a igreja de Cristo, que Ele abriu mão de todas as suas vontades, do seu próprio eu, das suas próprias vontades, para simplesmente ser servo e servir a Deus. Essa é a igreja. Ser servo e servir a Deus, eu não estou falando de você se tornar um pastor, de você se tornar um obreiro, ou alguma coisa de dentro da igreja. Servir ao Senhor, na Bíblia, se diz viver a sua vida com Cristo Jesus. Isto é servir a Ele. Há um pecado para você ali. A igreja de Cristo, Ele não vai querer sentar na mesa e compartilhar com aquele pecado. Ele foge, ele sai, ele se afasta. Ele briga com o seu próprio corpo, com a sua própria carne. Porque há uma briga entre a carne e o espírito. Então ele briga contra a carne, luta contra o pecado,
por mais pecador que ele seja, mas ele é pecador, porque todos nós somos pecadores, mas a igreja de Cristo é pecador, mas ele não promove o pecado, não pratica o pecado, ele foge das iniquidades, ele dobra os joelhos, ele ora aquela oração, ele fala e diz assim: Senhor, afasta de mim esse pecado, porque eu não quero desagradar ao Senhor, eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. Esse sim é a igreja de Cristo que Jesus vai vir buscar. E será que se Jesus voltasse hoje, você seria essa igreja de Cristo? Aí a gente olha ao redor, pessoas que até falam de Deus, falam que adoram a Deus, mas quando você vê, estão adorando os outros deuses também. Meu amigo, eu vim aqui ao vivo para falar para você a verdade, de que a sua religião não vale nada, de que a sua religião não presta, porque o Deus que vai nos salvar não é Deus de religião. No dia do juízo final, meu camarada, no dia de você se apresentar e ele prestar conta com ele, ele não vai perguntar o seu nome, ele não vai perguntar a data de nascimento, ele não vai fazer aquelas pesquisas se você é casado, sexo, e muito bem vai perguntar que tipo de religião que você era. Muito pelo contrário. A Bíblia, no livro do Apocalipse, fala em livros, em que abrirá livros. E se o teu nome estiver ali, a única coisa que vai acontecer é o anjo que, através daquele livro, ele vai chamar pelo teu nome. E mais nada. E a partir dali, você vai estar diante de um Deus, diante de um juiz, que naquele exato momento, nesse dia, não haverá mais misericórdia, haverá justiça. Jesus, ele está sendo tão misericordioso, porque se ele quisesse vir agora, ele viria. Meu amigo, preste atenção, olhe ao seu redor, abra os teus olhos, veja jornais, leia jornais, veja as coisas que estão acontecendo. Está aí os sinais da vinda de Jesus. Você viu aí que eu falei aí, que não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo. Não há esperança para homem nenhum, não há esperança para ser humano nenhum, se não estiver com o Senhor Jesus. Nós temos aí uma geração com 50 milhões de evangélicos que não estão salvas. Pessoas que estão ali, de dentro de igrejas, cheio de doutrinas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cheio de doutrinas que não pode fazer, que o homem criou. Mas ela está longe da salvação, está perdendo a salvação. Ela não se regenera mais, não há aquela essência, não há mais o caroço no joelho, ou não há mais o sangue no joelho, não há mais lágrimas e cabeça e terra no chão, pedindo misericórdia, por nós ser falhos. Muito pelo contrário. As pessoas estão se entregando às abominações, profanando a imagem de Cristo, profanando o nome do Senhor, o nosso Deus, profanando o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Criou a natureza, criou o sol, criou a lua, as estrelas. Tudo ele criou, o mar, a água que você bebe, é criação dele. A cadeira que você senta, para você ter uma ideia, é criação de uma sabedoria que ele deu para o homem criar uma cadeira para você sentar. A comida que você come, o arroz, o feijão, vem de alguma plantação. É criação divina, é criação dele.
Ele simplesmente jogou as sementes na terra e produziu. E até hoje o homem colhe essas colheitas, ele colhe essas comidas, essas frutas, essas verduras. Olha ao seu redor, meu amigo. Olha ao seu redor. Olhe para sua família. Se você olhar e ver um sorriso do seu filho, ou o sorriso da sua esposa, ou você, esposa, o sorriso do marido, agradece a Deus por você ter essa família. Aí eu lhe pergunto, Senhor, eu lhe pergunto, se Jesus Cristo voltar hoje, aonde você vai? Para onde você vai? É apenas 2 caminhos, não há outra opção. Deus mesmo fala que não há outra opção se não chegar até mim. Jesus mesmo disse. Ele mesmo fala com as suas próprias palavras. O próprio Senhor Jesus disse, com essas palavras ele fala: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você, meu amigo, você não pode chegar até Deus se não for pelo nome do Senhor Jesus. Não será os deuses deste mundo que vai te salvar. Não será os deuses deste mundo que vai levar você até Deus. Em Isaías, capítulo 42, no versículo 8, diz bem assim: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória. Veja que Deus está falando aqui. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória. Pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus, Ele não quer compartilhar, Ele não quer dividir com ninguém a glória dEle. Ele não quer dividir com deuses nenhum desse mundo a glória dEle, a criação divina dEle. E quais são as imagens de escultura? Você é sábio. É o santo que você tem na sua casa. É o santo da sua religião. É o santo daquele quadro pendurado numa parede. É aquele santo que você carrega numa camiseta estampada, ou até mesmo pendurado num crucifixo, num colarzinho. Deus não quer dividir com a glória dele com esses deuses desse mundo, porque ele é o Senhor. Está aqui na Bíblia. Você pode pegar a tua Bíblia, meu camarada. Você pode chegar: Gerdau, mas a tua Bíblia é uma Bíblia pentecostal. Mas é a mesma coisa. Pode pegar a Bíblia lá dos 40 anos da Igreja Universal, pode pegar a Bíblia da Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de obreiro, a Bíblia católica. Você pode pegar tudo quanto é tipo de Bíblia. Você vai encontrar em Isaías 42:8. Porque se você olhar o Isaías tudo, ele vai simplesmente falar sempre a mesma coisa, que ele não vai querer dividir a glória dele com os deuses deste mundo, e que ele é o único que vai te salvar, mais ninguém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Veja que as coisas é muito séria. Aí acontece tantas coisas. E o que as pessoas fazem? Ao invés de se apegarem a Deus, ao invés de se apegar ao Senhor, o Todo-Poderoso, o Invisível, não, eles querem se apegar em algo material, em algo que eles vê, achando que aquele santuário, aquele santo bem vai salvar. Não vai te salvar. Salmos, Davi mesmo disse:
Tem olhos, não vê. Tem ouvidos, eles não ouvem. Tem nariz, não respira. Tem boca, não fala. Tem pés, não caminha. Tem mãos, não apalpa. São imagens feitas pela mão do homem, que tem que ser carregado pelo homem. E o nosso Deus não é carregado por ninguém, não é criado por ninguém, muito pelo contrário. O nosso Deus, Ele é o Criador, é Ele que vai te carregar, é Ele que vai te ajudar a aliviar o teu fardo, meu amigo. É Ele que vai tirar a tua depressão, é Ele que vai te curar. É Ele que vai trazer uma nova vida para você, se você se curvar diante desse Rei, diante desse Deus maravilhoso. É Ele que tem nas mãos a chave da vida eterna, a chave da morte. É Ele que tem tudo isso nas mãos. Ele é o Todo-Poderoso. Até o inferno todo treme diante de um Deus Todo-Poderoso. E você não vê esse Deus. Sabe por quê? Por causa dos nossos olhos. São pecaminosos. A nossa mente está cauterizada, abominada. Então os nossos olhos não conseguem ver a Deus se não for pela fé, se não for pela redenção de Cristo, se não for por você se render a Cristo. Se você não abrir o seu coração, ser humilde, tentar ser uma nova pessoa, uma nova criatura de Deus, passar a viver uma vida com Deus, abrir mão dessas coisas mundanas. Eu orei antes dessa transmissão, orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, as pessoas estão ficando desesperadas com os sinais. As pessoas se assustaram com as mortes que aconteceram lá no Brumadinho, das barragens. As pessoas se assustaram com os terremotos, com os vulcões, com os tsunamis. Muitos se desesperaram até, mas ninguém até agora se deu conta que tudo isso são sinais da sua vinda. Então eles ficaram com medo, se preocuparam com essas coisas, mas eles não estão preocupados, nem um pouco, com a vinda do Senhor Jesus. Porque eles estão vendo o lado físico. Eles estão vendo aquele lado momentâneo, aquele momento de desespero. É isso que eles estão vendo. Mas eles não conseguem enxergar a Cristo. Eles não conseguem, ao olhar para o céu e dizer, Senhor, me perdoa. Aí as pessoas estão se entregando, se abominando com as coisas terrenas, se entregando cada vez mais às paixões infames deste mundo terrível. Se o mundo fosse tão maravilhoso quanto vocês pensam, meu camarada, pode ter certeza, eu não estaria nem aí fazendo a transmissão ao vivo. Eu conheço a palavra de Deus há muito tempo. Há muito tempo eu conheço a palavra de Deus, mas nos tempos de hoje, do que eu estou vivendo, ou do que eu estou falando hoje, nunca fiquei tão assustado como eu estou ficando agora. Mas eu estou ficando assustado não é por falta de fé, não. Das coisas que estão acontecendo. Você acha que eu não me preocupo com você, meu amigo? Você acha que eu fico feliz? Você acha que eu chego e falo para Deus, ah, Senhor, o Senhor está vindo, eu vou ir e os ímpios vão ficar? Eu orei a Deus ontem mesmo de madrugada, hoje de madrugada, falei, Senhor, hoje eu posso dizer claramente, francamente ao Senhor, eu sinto na pele aquilo que Moisés sentiu. Desculpa, Moisés não, aquilo que Noé sentiu. Sabe por quê? Porque quando Noé construiu uma arca, quando Deus falou para Noé construir uma arca, Noé simplesmente ouviu aquela voz e foi construir uma arca. Um grande arquiteto
foi Noé. Noé construiu aquela arca, mas ao mesmo tempo que ele estava construindo aquela arca, o que ele estava fazendo? Ele estava falando para as pessoas. Ele estava falando, ó, Deus vai derramar, vai fazer dilúvio acontecer. Ó, vai acontecer um dilúvio, Deus falou que vai acontecer um dilúvio. E as pessoas deram risada dele, chamavam ele de louco, de doidão. Você é louco, cara. Você é doidão. Em outras palavras, no dia de hoje, capaz de dizer, cara, você fumou maconha demais. Você bebeu demais. Você está alucinado, você está louco. Vamos internar você. Mas Jesus, ele falou, mas Deus falou para mim que vai derramar o dilúvio. Eu estou construindo uma arca. É para nós essa arca. Não é só para mim, é para nós, é para você. Mas o que o pessoal queria, não estava nem aí. Sabe por que eles não estavam nem aí? Porque eles queriam viver as suas paixões infames. Eles queriam se prostituir à vontade. Eles queriam fazer as próprias vontades. Eles não estavam nem aí, nem preocupados. E aí aconteceu o dilúvio, meu amigo. Noé e sua família subiram dentro daquela arca. Noé puxou a porta. Só que começou o desespero das pessoas. As pessoas, quando viram aquele dilúvio, quando viram aquele mar chegando entre, começando a sugar todo mundo que estava pela frente, as pessoas foram correndo desesperadamente e bateram naquela arca dizendo, Noé, Noé, abra as comportas, Noé, abra as comportas, nos salva, Noé, nos ajuda, por favor, pelo amor de Deus. Aí naquele exato momento, lembraram de Deus. Noé chorou. Sabe por que Noé chorou? Sabe por quê, meu amigo? Porque quando ele foi querer abaixar aquelas comportas para salvar aquelas pessoas que estavam desesperadas, Deus chegou e selou aquela comporta. O próprio Deus selou aquelas comportas da arca de Noé, porque Deus sabia que Noé iria se compadecer, iria abaixar aquelas comportas para salvar o máximo possível de pessoas que estavam ali sendo engolidas pelo mar. E hoje está assim. Está cheio de arcas por aí, meu amigo. Está cheio de arcas por aí. As arcas hoje, sabe quem é? É a igreja. E todo mundo fala mal de igreja, porque eu sou a igreja, você não é igreja coisiça nenhuma. Aquele que é a igreja, ele tem que congregar com os irmãos. Não existe uma igreja sozinha. Está cheio de igrejas. A realidade é essa, está cheio de igrejas. Mas infelizmente, muitas dessas igrejas, muitas dessas arcas que eu posso dizer, estão rachadas. Quando aconteceu o dilúvio, as águas vão entrar no meio dessas rachas e elas vão começar a afundar. E como que você vai ser salvo? Será que os deuses deste mundo vão te salvar? Será que os deuses deste mundo vai abrir a mão para te salvar? Será que os deuses deste mundo que tem boca vai abrir a boca e dizer, eu vou te salvar, fiel? No livro de Oséias, capítulo 13, versículo 4, diz bem assim, só para você ter uma ideia, é a mesma coisa do que eu falei de Isaías. Diz assim, todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Próprio Deus diz assim, eu sou teu Deus. Você não tem que reconhecer nenhum outro Deus além de mim. Eu sou teu Senhor e sou eu o único que vai te salvar. Em outras palavras, não é o santo A, não é o santo B, não é o santo C. Eu não estou
naquela imagem. Porque tem muitos que dizem, eu tenho aquela imagem de santo representando Deus. Não, se você falar que tem uma imagem de santo representando Deus, Candomblé também tem uma imagem santa representando Deus, que eles colocam como nome de Oxalá. Mas nada mais, nada menos do que idolatria. Idolatria total. E se você que está numa igreja, que se prostra diante de uma arca, também é uma idolatria, porque nem aquela arca vai te salvar, nem aquela arca vai ser uma voz de lá de dentro vai te salvar. Como muitas igrejas, depois da Universal criar essa arca, umas outras igrejas começaram a pegar o mesmo ritmo da Universal, e as pessoas agora estão se prostrando diante de uma arca. E na Bíblia de Jeremias fala, Deus proíbe a construção de uma nova arca. Deus proíbe a construção, uma réplica, Ele proíbe a construção dessa arca. Porque Deus já sabia que muita gente iria se prostrar diante daquela arca. Porque os antigos, quando oravam ao Senhor, eles se prostravam diante daquela arca. Porque dentro daquela arca era carregado os 10 mandamentos, símbolos também, representante ao povo de Israel, aos guerreiros, as coisas divinas. Mas hoje essa arca não existe mais. São várias histórias de estudiosos. A última história de um estudioso supostamente diz que Jeremias simplesmente pegou aquela arca e escondeu do povo aquela arca em uma caverna. E simplesmente essa arca desapareceu. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais olhando Deus como o Deus é. Eles estavam olhando Deus no metal. Eles estavam olhando Deus numa madeira, numa figura de uma imagem, numa estampa. Não é esse Deus, meu amigo, que vai te salvar. Eu estou aqui de todo o meu coração, sendo sincero para você. Eu jamais iria falar algo que eu não conheça. Eu jamais iria fazer uma transmissão ao vivo. Eu poderia muito bem, nesse exato momento, assistindo uma televisão, me preparando. Eu podia muito bem, essas horas, jogando um Xbox, né? Porque eu jogo Xbox, um futebolzinho, um videogameinho. Eu poderia estar muito bem fazendo isso, mas não. Eu fui meditar na palavra e de repente me caiu essa daí. Eu poderia ter esperado, não, eu vou ler, vou meditar na palavra, deixar tudo anotadinho. Aí depois, mais ou menos lá por 9, 10 horas da noite, que é de costume, eu vou fazer a transmissão ao vivo e vou falar. Mas não, não. O Espírito Santo simplesmente falou, vá lá e faz. Porque há tempo de se regenerar. Há tempo de você pedir perdão. Há tempo de você chegar e falar, Senhor, Senhor, só o Senhor é o meu Deus. Só o Senhor é o Deus da minha salvação. A minha vida toda é só para o Senhor. Se você fazer isso, você pode moer tudo que você tem de imagem, né, nas casas, que não há pecado nenhum contra isso. Pode ter certeza. Então o que eu estou passando para você é algo bíblico. Está na palavra de Deus. Eu não estou falando uma mentira, não estou inventando moda, não estou inventando historinha. Eu estou falando para você o que está na Bíblia. Eu simplesmente separei alguns versículos, mas se eu chegar e puxar tudo versículo sobre os ídolos, os postes ídolos, a Bíblia inteira está assim, desde Gênesis ao Apocalipse. Deus tem alertado muitas pessoas com relação à idolatria, que tem colocado os outros deuses, além de amar o Senhor. O primeiro mandamento lá, na época de Moisés, já diz, como o próprio Senhor Jesus mesmo diz nos primeiros mandamentos,
antes de ser crucificado, amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o único Deus. Elias foi fazer um desafio. Lá no Monte Horebe, Elias foi fazer um desafio, meu amigo. Ele foi desafiar os 450 profetas de Baal. E ele chamou todo o povo de Israel para ver essa guerra, para ver esse desafio. Foi todo mundo lá. Imagine você sendo convidado. Imagine dando um convite para você. Pensa nos dias de hoje no WhatsApp, no Facebook, convite para você, dizendo que um profeta, homem de Deus, foi fazer um desafio com 450 profetas dos deuses desse mundo. Imagine você recebendo esse convite de que apenas um único homem que serve ao único Deus, que não tem outros deuses nenhum, resolve fazer um desafio com 450 profetas dos deuses deste mundo. Já imaginou? O povão tudo indo lá? Até aposta com certeza fizeram. E o desafio que Elias fez lá no Monte Horebe, com os 450 profetas de Baal, foi algo surpreso. Porque além de cada um preparar o seu sacrifício, que eles tinham que preparar o sacrifício para chamar a atenção de Deus, preparar o altar. E quando os profetas de Baal estavam preparando o altar e colocar ali o seu sacrifício, Elias também já estava preparando o altar, só que o altar de Elias, ele era muito mais espiritual do que o visual daqueles profetas de Baal. Sabe por quê? Porque o altar que Elias estava preparando era o coração. Era limpar o coração da imundícia, era limpar o coração da corrupção, é limpar o coração da mentira, é limpar o coração das dúvidas, dos medos, dos anseios e receios. E aí Elias falou: aquele que responder com fogo, esse que responder com fogo é Deus, Deus de verdade. Aí todo mundo falou: boa, boa. Por que eles falaram boa? Por quê? Por que Elias fez isso? Por que hoje eu também estou fazendo a mesma coisa? Não que eu vou fazer o fogo descer, eu só estou dando um exemplo. Mas por que eu estou falando a mesma coisa? Eu vou falar a mesma coisa que Elias falou quando ele chamou todo o povo de Israel. Por que cogitais? Por que vós cogitais com os dois pensamentos? Se Deus é Deus, serve Ele. Se é Baal, então serve. Entre outras palavras, se você fala que crê em Deus, acredita em Deus, então por que você está servindo aos deuses deste mundo? Porque a Bíblia mesmo fala: não tem como você servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Alguém você vai ter que aborrecer. Alguém você vai ter que entristecer. Por que vós cogitais com os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então segue a Ele. Agora, se os deuses deste mundo é o teu Deus, então segue eles. E sabe o que aconteceu? Aí os profetas de Baal começaram a fazer os deles. Eles falaram: não, começa vocês. É obviamente que Elias tinha que mandar eles começar, senão não ia ter graça nenhuma. Os 450 profetas de Baal, a Bíblia fala que eles ficaram o dia todo clamando, chamando por Baal. E no costume deles era chicotear, se rasgar, se cortar, para chamar a atenção dos deuses deles. E aí sabe o que acontecia? Nada, absolutamente nada. E Elias, convicto do que ele estava falando, e ainda tirava o sarrinho até dos profetas de Baal. Clamem, gritem mais. Talvez ele está dormindo. Ou de repente ele saiu, né? E aí, como eles viram que não tinha mais nada o que fazer,
eles desistiram. E aí chegou a vez de Elias. O Elias preparou o altar, fez o povo dele se juntar do lado dele, e naquele mesmo momento, todo mundo se preparou ao altar, que é o coração, colocou o novilho, jogou água por cima do novilho, fez buraco até para encher de água, porque pela natureza, pela lógica, o que apaga o fogo é a água. É ou não é? Só que foi ao contrário. A hora que Elias prostrou o joelho, a hora que Elias levantou as mãos e olhou para o céu, 13 segundos foi suficiente de Deus mandar o fogo do céu descer. A Bíblia conta, 13 segundos. Vai lá no livro de Reis, pega aquela oração de Elias que ele vai falar com Deus e conta no dedo, 13 segundos. Se não me falha a memória, é 13 segundos, não é mais do que isso. E se eu estou errando, então é 12, mas é 13 segundos de oração, o suficiente de Deus jogar o fogo do céu. Diz que o fogo desceu, consumiu todo aquele sacrifício e ainda lambeu ainda a água que foi jogado. E olha que naquela época, ainda, o povo estava vivendo da seca. Se desperdiçasse uma água qualquer, uma gota qualquer, era risco de você morrer na mão de qualquer um que está morrendo de sede. Aí, ó, diz que puxou toda a água. Aí, quando viram aquela cena que o fogo desceu do céu, meu camarada, quando eles viram que Baal, né, falou um monte, gritaram um monte, ficaram o dia todo. O dia todo, eu acredito que desses 450, acho que cada um foi, eu acredito que foi feita até uma corrente ali de oração. Cada um foi fazendo uma invocação. Aí o Elias, em 13 segundos, resolveu a parada toda. Por quê? Porque ele provou para todo Israel que os deuses deste mundo não são deuses. Ele provou o que Davi já tinha falado. Tem boca, não fala, tem ouvidos, não vê, tem olhos e tudo mais. Então veja, que Deus é esse? Quem é que vai te salvar se não for o Senhor? Se não for o Deus Todo-Poderoso? O Senhor Jesus? Quem é que vai te salvar, meu amigo? Se não for Ele, se não for pela mão forte dEle. Quem? O teu santo A ou B vai te salvar? Será? Ah, uma vez eu pedi uma cura e a cura aconteceu. Até promessa eu estou pagando, meu camarada. Não se engane. Porque se você foi curado, foi por causa da tua fé. Não foi por causa do santo A e nem santo B. Porque eles não ouvem, eles não respondem. Foi por causa da tua fé. Quando Jesus curou aquelas pessoas do passado, Ele curou o paralítico, Ele deu vistas aos cegos. Em todas elas, Ele falou: a tua fé te salvou. Em momento algum, Jesus falou: eu te curei. Eu dei visão aos seus olhos. Veja que até nisso, o próprio Senhor Jesus foi tão humilde, que Ele simplesmente chegou e falou: a tua fé te salvou. Por que a tua fé te salvou? Porque as pessoas simplesmente colocaram a fé positiva, convicta de que Jesus era sim o Messias prometido para toda a humanidade. Quando Pedro, João, os apóstolos do passado também faziam as suas curas, ele sempre citava: em nome do Senhor Jesus, levanta-te. Tudo é baseado no nome de Jesus. A salvação é baseada no nome de Jesus. Quer ser salvo? Entregue sua vida para Jesus.
Quer uma vida eterna? É só com Jesus e com mais ninguém. Por exemplo, você já não foi atrás de alguma coisa, de uma autoridade, por exemplo? Você foi lá na escola, resolveu o problema do seu filho. Aí chega lá, você fala com uma pessoa qualquer, a pessoa fala, não, é só com a diretora, né? Você vai lá na prefeitura resolver tal coisa, não, ali é só com o fulano. E o fulano não tá aí. É só com o cicrano não tá aí. É só com ele que você tem que resolver. Então, meu camarada, para você ser salvo, é só com o Senhor Jesus. Porque ninguém vai até Deus se não passar por Ele. Ninguém vai até Deus se você não entregar a vida para Jesus. Por que eu falo que nós temos uma geração com 50 milhões de evangélicos que não estão salvos? E ainda me baseando também com as pessoas que se dizem cristãs. Eu estava falando com Deus com relação ao cristianismo. Deus falou no meus ouvidos e Ele disse. Sabe o que Deus disse para mim? É surpreso. Ele falou que os cristãos hoje, aqui no Brasil, é moda virar cristão. Porque todo mundo agora se diz cristão. Se duvidar, até o meu cachorro chamado Thor é cristão. Mas quando chega na hora de colocar a prova da palavra de Deus com relação ao cristianismo, vão tudo negar a fé. Vão tudo dizer que não é mais cristão. Porque para muita gente ser cristão é coisa mais fácil. Aí o cristão pode beber, pode fumar, pode matar, pode roubar, pode estuprar. Ah, o cristão pode fazer tudo isso. Fofocar de um, fofocar de outro. Pilantrar com um, pilantrar com outro. Puxar o tapete de um, puxar o tapete de outro. Esse é o cristão da moda. É o cristão da moda que tá lá com a sua cachaça lá, caninha 51, dizendo que é cristão. Esse é o cristão da moda. O cristão da moda, ele também adora vários deuses. Esse é o cristão da moda. O cristão da moda, ele diz, bate no peito, eu tenho a minha religião. Mas o cristão da Bíblia é totalmente diferente com os cristãos da moda. Por que eu falo isso? Porque se você for ler a Bíblia com relação aos cristãos das antigas, eu estava lendo, eu tô acompanhando um episódio, um filme, eu até indico para você, de vários episódios, se chama A Bíblia. Então ela está contando várias passagens, desde Gênesis até a crucificação de Cristo. Então são por partes, são por temporada. Então eu estou acompanhando. Então é muito bacana. Um outro que me chamou a atenção, que eu gostaria agora, por isso que eu quero falar com relação ao cristão, é você pegar e assistir um filme chamado Pedro, a Redenção. Ali vai mostrar quem são os verdadeiros cristãos. Naquele filme vai relatar certinho as pessoas que realmente são cristãs de verdade. Pedro, quando ele foi preso na época, a última prisão dele, na época, ele foi preso porque acusaram ele e todos os cristãos de ter colocado fogo em Roma. Sendo que, na verdade, quem colocou fogo em Roma foi o próprio imperador. Ele mesmo mandou atear fogo em tudo, para que as pessoas de Roma colocassem culpa nos cristãos. E os cristãos foram tudo perseguidos. Só que, ali no decorrer de toda a história da Bíblia,
Enquanto isso, eles estavam sendo perseguidos, mas eles estavam sendo perseguidos, mostrando por fora, sendo acusados de assassinatos, de arruaças e tudo mais. Só que quando chegou lá dentro para resolver a situação, para ver certinho, quando o Senado, o Congresso todo que eles tinham lá, que o imperador tinha, aí eles entraram naquela conclusão e caíram entre si e falaram: não, o imperador está perseguindo essas pessoas porque são cristãs. São cristãs. Pra você ter uma ideia, no filme conta até de uma serva da esposa do imperador. Ela era cristã, só que ela não falava para ninguém. Então ela era aquela pessoa que estava cuidando de Pedro lá na cadeia, limpando as feridas e tudo mais. Até que daí descobriram que ela era cristã. Aí simplesmente jogaram ela pra jaula. Foi presa também. E sabe qual é o motivo? Por ser cristão. E a ordem foi dada. A última ordem: todos os cristãos devem morrer. Só vai ficar vivo aquele que negar a fé. Só vai ficar vivo aquele que negar a fé, aquele que dizer que negou a fé, não quer saber de nada. Abandona o cristianismo, nega a fé, larga a mão de ser cristão, nega a sua fé, aí você vai viver, aí você vai voltar para sua casa. Aí os demais é morte. As pessoas cristãs de verdade, que viveram a fé até o fim, elas foram comidas, engolidas por leões. As pessoas cristãs, de uma vida cristã de verdade, foram amarradas, feito um poste, e colocaram fogos neles vivos para iluminar a rua toda, com eles sendo queimados vivos. Foram jogados na fogueira, foram jogados na prisão, foram açoitados, levaram chute, pontapés, foram humilhados. Tudo porque eram o quê? Cristãos de verdade, vivendo uma vida cristã de verdade. Esses sim eram os cristãos de verdade. Até que chegou o momento que eles resolveram matar o Pedro. E aí o imperador ainda, para fazer ele mais sofrer, falou: ó, você acha que você vai morrer rapidinho? Não. Você vai morrer igualzinho esse Messias aí que você fala aí. Você vai ser crucificado. Aí Pedro olhou para ele: já que eu vou morrer crucificado, então me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre, igual ao meu Senhor. E é a história. Agora, ele abriu mão do cristianismo? Não. Ele provou, e os demais cristãos provaram como que se deve ser um cristão hoje. E não um cristão que fuma um cigarrinho, não um cristão que dança funk, não um cristão que faz um monte de coisa errada e depois se diz que vivemos num país cristão. O nosso Brasil é um Brasil cristão. Não é cristão coisíssima nenhuma. Que cristãos são esses que adoram outros deuses, que se entregam às infames, às paixões mundanas? Que cristãos é esse? Eu falei ao Senhor: meu Deus, me perdoa a minha franqueza, mas eu tenho vergonha até de dizer de ser cristão. Porque virou moda mesmo. O Senhor mesmo disse que virou moda. E isso envergonha o Evangelho. Essas pessoas, sabe o que eles estão fazendo? Diminuindo a cruz. Não diminua a cruz, meu amigo. Não diminua a cruz de Cristo. Não se afaste. Profere a fé, vive a fé, fale. A partir do momento que eu abracei a minha fé e passei a viver o cristianismo,
Eu senti um colapso, sabia? Eu perdi mais da metade dos meus amigos no Facebook. Em grupos de WhatsApp, eu fui removido da maioria de todos os grupos, eu fui removido. Grupos que eu criei, que eu fui administrador e coloquei alguns para me ajudar a administrar, eles mesmos me tiraram fora, me bloquearam, viraram as costas para mim. Sabe por causa do quê? Por causa do evangelho. Porque agora eles falam, o Gerdau ficou chato agora. O Gerdau agora fica falando de religião, o Gerdau agora fica falando desse Deus, ficou chato. Bom, eu recebi a verdade. E quando a gente recebe a verdade e tem um encontro com Deus, quando a gente começa a amar a Deus acima de todas as coisas e de repente você aprende a amar o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento de Deus, então tá mais de chegar e falar e dizer para você, o meu Senhor Jesus está vindo e Ele quer te salvar. Ele te ama, Ele te ama, Ele quer te salvar, meu camarada. Vamos junto, vamos eu e você para o reino dos céus. Vamos eu e você para ter esse encontro com Deus. Mas a maioria me removeu, viraram as costas para mim, sabe por quê? Porque enquanto nos grupos eu estava postando pornografia, eu estava postando vídeos pornográficos, os gemidinhos de mulher, né? Quando eu estava postando os goles de cerveja, quando eu postava a minha carona de cavalo com baseado na boca, quando eu postava lá uma carreirinha de cocaína, né? Que estava preparado para me cheirar, quando eu postava que eu estava doidão, com os olhos regalados de erva, de maconha, né? Quando eu estava postando que eu estava curtindo isso, curtindo aquilo, era tudo legal. Esse é o cara, esse é o dos nossos. Mas a partir do momento que eu abandonei as coisas do mundo, a partir do momento que eu não quis mais saber, a partir do momento que eu não quis mais saber desta mesa, meu camarada, acabou. Viraram as costas para mim. Estou preocupado com isso? Não estou. Porque quando eu voltei para Jesus, eu já estava sozinho. Eu não tive apoio nenhum. Não teve pastor, não teve obreiro, não teve diácono, não teve isso, não teve ninguém para me dar uma caminhada da fé. Eu fui sozinho. Pra você ter uma ideia, aliás, lá atrás, quando eu era obreiro da Igreja Universal, quando eu entrei na Igreja Universal pela primeira vez, eu entrei sozinho. Aliás, nunca ninguém me evangelizou. Eu nunca recebi um convite de igreja, para você ter uma ideia. Nunca ninguém falou de Jesus para mim. Sabe como que eu comecei a enxergar o evangelismo? Quando eu praticava o satanismo. Quando eu estava no mundo da bruxaria. Porque as pessoas veem essas coisas do lado, em volta. Aí, daí que eu resolvi entrar na igreja, eu resolvi me converter. Aí depois teve outras coisas lá da minha vida, saí fora, virei as costas para Deus. Já teve dias que eu virei as costas para Deus, abandonei a minha fé, não quis mais saber de Deus, certo? E fiquei 7 anos perambulando nesse mundo. Eu já fui um filho pródigo. Hoje eu posso chegar e dizer para você a diferença de um filho pródigo com a diferença daquele que sai da igreja. Existe uma grande diferença. Nem todo mundo que sai da igreja, abandona a igreja, é o filho pródigo. Porque quando eu abandonei a Cristo, eu já fui muito mais esperto ainda. Sabe por quê? Não por ser esperto e ter abandonado, porque eu não voltei para a bruxaria, para as práticas do satanismo. Muito pelo contrário, eu resolvi construir o meu mundo, eu peguei outro rumo, eu peguei outro caminho. Aí é uma outra vida minha, que depois desse caminho, mesmo assim sem Jesus, a gente não é nada. Os meus caminhos foram tortuosos, a depressão voltou,
O desejo de morte voltou, tudo começou a voltar. E, consequentemente, caí nas drogas novamente. Até que o Senhor Jesus me resgatou. Até que hoje o Senhor Jesus me trouxe de volta. E já vai fazer 1 ano e 4 meses que eu voltei para Cristo. E 1 ano e 4 meses, nunca vi um evangelho tão puro o quanto eu comecei a buscar. Por isso que hoje eu não sou membro de igreja. Por causa do problema que eu tive lá atrás. Há um receio, sim. Há um medo de eu me tornar membro de uma igreja. Mas como eu oro ao Senhor, eu falo, eu vou apenas congregar. E tenho ido congregar em outras igrejas, como já fui na Paz e Vida, já fui na Batista, e estou rodeando, estou indo congregar. E a hora que eu fechar o círculo, eu vou novamente fazer a mesma congregação entre eles. Mas todas elas, até então, onde eu fui congregar, têm falado da palavra de Deus, têm falado da essência de Deus, têm falado da redenção, têm falado da salvação, têm falado sobre o batismo, arrependimento, têm falado de que Jesus vai voltar, têm falado de muitas coisas. Mas eu não fui nessas igrejas que praticam heresias e teologia da prosperidade. Porque ao invés de levar as pessoas a fazer como eu estou fazendo para você, eles não querem. Se eu chegar e falar para você, ó, na igreja onde eu estou indo, você está desempregado, vai lá que Deus vai abençoar, vai abrir a porta. Ó, você quer casar, quer arrumar um namoradinho, uma namoradinha, vai lá na minha igreja, tem uma corrente propício para isso. Pá, já resolve teu casamento, é tiro e queda, vai lá. Ó, você quer ter um carro, quer ter uma casa, você quer ser rico, milionário, quer realizar os seus sonhos, seus projetos, vai lá na minha igreja. Vai lá, que Deus vai te abençoar. E as pessoas vão, você vai se eu chegar e dizer isso para você. Você vai, sabe por quê? Você vai não por causa da salvação. Você vai, não é por causa que você tem que se converter e largar tudo que você usa, de todas as coisas erradas que você faz, largar a mão e servir a Deus. Não! Você vai porque você quer casar, porque você quer ter um carro, você quer ser rico, quer ser milionário, por interesse próprio. E muitas das igrejas, a maioria neopentecostais, tem feito isso, chamado as pessoas para fazerem barganha com Deus por interesse próprio. E aí o que acontece? Não perde a salvação, não querem a redenção. Agora se eu chegar e falar, ó, você tem que ir na minha igreja lá, rapaz, você tem que se converter, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que ir lá, você tem que ir lá ouvir o que Deus tem para falar para você, meu camarada. E as palavras que Deus tem para falar para você não são muito mansas, não. A maioria são de exortação, mas as palavras de exortação de Deus é para te salvar, é para dar uma direção para você. Quer ter paz? Vai na minha igreja, busca o Espírito Santo, que você vai ver a paz de verdade, não a paz do mundo. Porque quem tem o Espírito Santo, o Brasil pode estar em guerra, o país pode estar em crise, as pessoas do seu lado podem ficar desesperadas, mas ele está sempre em paz. A morte está chegando para todo mundo, para quem tem o Espírito de Deus, ele está em paz. Sabe por quê? Porque para um cristão de verdade, se ele morrer hoje, é lucro. Por isso que eu tenho falado que Satanás, do diabo, para ele não faz sentido em tocar na vida de cristão. Para ele não faz sentido em tocar no carro do fulano, na casa do cicrano. Para ele não faz sentido, para ele não interessa. O que interessa para o diabo é fazer com que o cristão tropece, peca contra Deus. Porque quanto mais o homem, quanto mais a pessoa pecar contra Deus, mais distante de Deus ele vai ficar. Porque o que nos afasta de Deus, meu amigo,
Sabe qual é? É a religião, a idolatria, é o pecado. Ó, lá atrás existia gays, homossexuais, prostitutas, existia ladrões, corruptos, matadores, homicidas, existia tudo quanto é tipo de gente lá no tempo de Jesus. Agora, os únicos que foram chamados filhos de Satanás foram justamente os religiosos. Veja, no meio de prostituta, no meio de tanta gente que Jesus poderia chegar e abominar, não. Ele simplesmente falou para os religiosos, chamou eles de filhos de Satanás. Jordão está dizendo que todo religioso é filho de Satanás? Não. Esse foi as palavras de Jesus que ele falou para aqueles religiosos. Mas filho de Deus não é. Isso pode ter certeza. Você é criatura. Todo mundo é criatura de Deus. Você passa a se tornar filho de Deus a partir do momento que você abre mão do pecado. A partir do momento que você se rende a Cristo. A partir do momento que você passa pelo batismo, que é um novo nascimento, uma nova vida com Jesus. Andar em santidade. Santo significa separado, separado do pecado, separado do mundo. Ainda que você vive no mundo, rodeado de pessoas pecadoras, mas você é separado dessas coisas. Ainda mais que você seja até pecador, mas você não participa do pecado, porque pecador todo mundo é. Todo mundo é. Por isso que o cristão deve sim, todos os dias dobrar os seus joelhos e pedir perdão pelos seus pecados. Porque há pecados que as pessoas sabem que é pecado e estão consumindo. Sabe que trair a esposa, trair o marido é pecado. Sabe que fazer sexo fora de casamento é pecado. Prostituição é pecado. Adorar os outros deuses. Adorar Ave Maria, Aparecida, né? São Jorge, Iemanjá. Adorar todos esses deuses é pecado, é idolatria. Roubar, matar, falar mal dos outros, criticar, falar palavrões, mentir, enganar, passar perna em um, passar perna no outro. Isso é pecado. Viver na concupiscência da carne, as paixões infames do seu coração. Pecado. Tudo gera pecado. Agora, o cristão de verdade, ele não vive na prática. Ele é pecador, mas não é praticante. Quanto aquele que é pecador e é praticante. E aí você me diz, me responde por si mesmo. Quem você acha que Deus vai levar? O cristão pecador que não pratica o pecado ou aquele suposto cristão que é pecador e pratica o pecado? Quem é a igreja verdadeira de Cristo? Em Atos, capítulo 4, versículo 12, para encerrar, diz bem assim, só para você ter uma ideia do que eu estou falando com relação à idolatria, aos deuses, aos seus deuses. E em nenhum outro há salvação. Então eu já estou lá no Novo Testamento. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro Deus, nem no debaixo do céu, aqui na terra, que vai te salvar, se não for pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tá aí.
Essa é a palavra, meu amigo, para você, que serve também para mim. Serve também para mim. Se eu estou falando para você, está servindo também para mim. Por quê? Porque nós somos seres humanos, cheios de falhas. Nós temos nossos erros. Mas não tem a melhor coisa da vida de uma pessoa, de um ser humano, de ele reconhecer os seus erros, os seus pecados para Deus. E é isso que o Senhor Jesus quer. Que nós venha reconhecer os nossos erros. Que nós venha reconhecer os nossos pecados e se arrepender deles. Então eu deixo essa palavra para você, para que você possa tomar atento da sua vida. Você pode ir agora para os botecos, contar com seus amigos, musiquinha ao vivo, beber cachaça, fumar, se drogar, você pode fazer tudo isso. Agora, quem vai garantir que você vai estar vivo daqui 2 horas? Quem vai garantir que quando eu apertar o concluir aqui, que é encerrar a transmissão ao vivo, vai garantir que você vai estar vivo e será salvo? Quem vai garantir que amanhã, segunda-feira, você vai levantar cedo e vai para o trabalho, porque às vezes você pode morrer dormindo? Porque a morte, ela vem de tudo quanto é jeito. Até numas mortes banais, ela vem. E aí? Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Será que Deus pode te salvar? Deus abençoe a todos e que tenha uma semana muito abençoada em o nome do Senhor Jesus.